Um dos casos mais chocantes do Brasil está de volta aos holofotes. O misterioso suposto suicídio de Daniel Mastral ganhou novos contornos com detalhes perturbadores que indicam algo muito mais sombrio. Será que ele teve um papel na morte da própria esposa? E parece que a situação entre eles era mais séria do que se pensava, e Mastral teria uma amante. Quem seria essa suposta amante? Prepare-se para descobrir verdades ocultas que podem mudar tudo o que você pensava saber sobre esse caso. Hoje trazemos informações bombásticas sobre o caso Daniel Mastral, um homem que até pouco tempo atrás era visto como uma figura controversa, mas agora pode estar envolvido em algo ainda mais sombrio. Em uma live com Fernanda Piacentini, canal Rede Rio TV, foram revelados documentos oficiais que falam detalhes surpreendentes sobre o envolvimento de Daniel na morte de sua esposa. Neste vídeo, vamos explorar esses documentos e tentar entender o que realmente aconteceu e como isso pode estar conectado com essa suposta tentativa de tirar sua vida, bem como outras tentativas feitas por Mastral. Fique conosco, porque o que você vai ouvir hoje é impactante. Vamos começar revelando o documento disponível diretamente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nele, é descrito o processo que Daniel Mastral enfrentava antes de sua morte, onde ele era investigado pela morte de sua esposa. Essa investigação, que começou em 2021, levantou suspeitas sobre as circunstâncias que envolveram o suposto infarto de sua esposa, que a levou à morte. Novas evidências sugerem que pode ter havido muito mais por trás disso. O caso, que havia sido arquivado, foi reaberto graças ao depoimento de uma testemunha que decidiu revelar detalhes sobre a morte de Cíntia, a esposa de Daniel, que era conhecida por Isabela Mastral. Essa denúncia trouxe à tona suspeitas que podem envolver Daniel em algo muito mais sinistro do que imaginávamos. Segundo essa testemunha, Daniel teria tido responsabilidade na morte da esposa. Assim, novas pesquisas e coletas de depoimentos foram realizados. Vamos conferir isso. O que exatamente aconteceu naquela fatídica noite? Como Daniel conseguiu os medicamentos que sua esposa usava, incluindo morfina? Seria possível que ele estivesse a administrando de forma clandestina para mantê-la em estado vegetativo? Daniel havia relatado que sua esposa, Cíntia, sofria de graves problemas de saúde mental, incluindo depressão, transtorno bipolar e borderline. Ele também mencionou o uso de uma série de medicamentos controlados. Mas será que foi realmente assim que as coisas aconteceram? Ou há mais nesta história? O mistério só aumenta conforme analisamos os detalhes. Laudos complementares sobre as substâncias encontradas no corpo de Cíntia foram realizados. E parece que Mastral teria ministrado na esposa remédios controlados sem receita. Um outro depoimento coletado foi do também polêmico Caio Fábio, que revelou em um vídeo no YouTube na época. Segundo ele, Mastral lhe teria feito uma chamada telefônica após o falecimento da esposa, onde teria revelado que a viu perdendo seus sinais vitais sem adotar qualquer medida concreta. Integrantes da ambulância, que foram também questionados, informaram que Daniel os teria convencido a levá-la ao hospital, apesar dela já estar morta. Isso difere do primeiro depoimento de Daniel, em que ele disse que ela teria perdido a vida após chegar no hospital e não ter resistido, e ainda disse que foi possível reanimá-la por algumas vezes, mas finalmente veio a óbito. Ele teria mentido. O que é interessante é que o líder espiritual parecia ter tido um plano e disse que iria viver mais uns 3 anos após a partida de sua então esposa. Estaria ele envolvido em um plano macabro? Será que ele já sabia de algo que estava prestes a acontecer? O mais curioso também foi que, na época em que houve o desarquivamento do inquérito que investiga a morte de sua esposa, em agosto de 2022, Daniel fez a primeira tentativa de tirar a própria vida em dezembro de 2022. O que Daniel pretendia? Teria ele tido alguma culpa na partida de sua esposa e por isso estava com culpa e decidiu tirar a vida para enterrar toda a verdade? Houve algum medo sobre uma suposta amante?
Ou estaria ele envolvido realmente em algum plano macabro devido à sua conexão ao satanismo passado? Ou estaria ele doente mentalmente e a sua depressão, assim como a de sua esposa, o levou a cometer esse ato terrível contra a própria vida? Agora chegamos ao ponto mais polêmico dessa trama: a existência de uma amante. Surgiram indícios de que Daniel manteve um relacionamento extraconjugal durante todo esse período. Quem é essa mulher? Como ela se encaixa em toda essa história? Pode ser que essa seja a peça-chave para entender todo o quebra-cabeça. A tal testemunha que não quis se identificar, mas que teria trabalhado com Daniel por 2 décadas, revelou em seu depoimento que acompanhou Mastral até o Banco Bradesco para regularizar a conta que era conjunta com sua esposa. Na ocasião, essa testemunha presenciou Daniel Mastral questionando o gerente sobre um seguro de vida de Cíntia, que o gerente afirmou que neste caso de suicídio não havia cobertura. Neste momento, a testemunha disse que Daniel começou a ficar agressivo e ele passou a destratar a declarante. Foi então que essa testemunha decidiu pedir demissão. Sobre a ocasião em que Cíntia passou mal antes de vir a óbito, a testemunha afirma que Daniel lhe revelou que a versão de que ela ainda foi viva na ambulância, mesmo estando sem vida, foi dada por sugestão de um enfermeiro da ambulância para não lhe acarretar problemas. A testemunha o questionou sobre por que não tê-la socorrido antes e Daniel só dizia que estava tudo bem. Segundo a testemunha, Daniel parecia querer que ela morresse porque ele reclamava muito dela. Para a testemunha, Daniel deveria ter tido mais cuidado com a esposa, que já havia tentado tirar sua vida anteriormente, pelo menos 5 vezes. Daniel comprava medicamentos controlados sem receitas e os deixava disponível para a esposa. Após 15 dias do seu falecimento, Daniel já estava namorando com uma pessoa chamada Elizabeth. Teria sido ela a amante dele o tempo todo? Mastral ameaçou a testemunha e sua família. Os fatos foram apurados em boletim de ocorrência. A história está longe de acabar por aqui. Na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo, analisando as conexões entre Daniel, sua esposa e essa suposta amante. E claro, vamos explorar as teorias que ligam todos esses elementos a um possível envolvimento em satanismo, algo que ele próprio mencionou antes de sua morte. Esse foi apenas o começo de uma investigação que promete revelar muito mais do que esperávamos. Continuem acompanhando o canal Cristãos na Mídia News para não perder os próximos capítulos dessa história sinistra. E lembre-se, o que mostramos aqui não é teoria da conspiração, mas sim documentos e fatos que podem mudar completamente a visão que muitos tinham sobre Daniel Mastral. Nos vemos no próximo vídeo.